tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, chegou o grande momento que muita gente estava esperando. Eu vim aqui contar a minha história do mundo gringo pra vocês. Antes de começar essa história, gente, eu nem sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá, na história. Mas antes de contar essa história pra vocês, tem algumas coisas que eu quero que vocês lembrem. Essa história aconteceu, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Gente, eu fui uma menina de 20 anos totalmente despreparada pro mundo, sério. Até os 17 anos eu vivi meio que numa redoma de vidro criada pelo meu pai, sabe? Então, depois dos 17, quando meu pai morreu, a minha mãe, que é uma pessoa que eu, né, amei muito, minha mãe também já faleceu, ela faleceu bem nova, meu pai também. A minha mãe, ela era aquela mãe, o que o meu pai tinha de ser aquele pai de te guardar dentro de uma redoma de vidro, a minha mãe achava que a gente tinha que ser solto no mundo. Então, assim, eu saí de uma redoma de vidro pra ser solta no mundo. Minha mãe era daquela pessoa que, se eu saísse, eu não precisava falar a hora que eu ia chegar, só ligar, falar que tava bem, claro, ela se preocupava, mas não era aquela pessoa que ficava seguindo meus passos, tal. Sendo que, pra vocês terem uma ideia, quando eu morava com meu pai, meu horário de estar em casa era 9h30 da noite, aos 17 anos. Então, eu não tava muito preparada pra nada, por isso que às vezes eu falo que eu vivi, sabe, do céu ao inferno, muitas coisas aconteceram. Bom, então vamos lá. Aos 20 anos, eu já era amiga de Dadá e Jerusa, que vocês viram em vários vídeos meus de Londres, e de Márcia, minha amiga, que mora hoje em Miami, né? A gente sempre foi muito amigas, desde bem nova. E teve uma época que a Dadá, ela se mudou pra Vitória. Ela foi morar em Vitória, ela é de Aracruz. Dadá, Jerusa e Márcia moram em Aracruz, que é uma cidade que fica mais ou menos de carro, dá 1h20 por aí, de Vitória até Aracruz. E por que eu conheci as meninas? Porque a minha mãe trabalhou muito tempo em Aracruz, então eu ia muito nos finais de semana pra lá. Então a gente acabou fazendo essa amizade, e uma amizade que dura até hoje. Bom, a Dadai veio morar em Vitória, foi trabalhar num hotel Aruan, que tem ali na praia de Camburi. A Jerusa ficou em Aracruz e a Márcia já morava em Vitória. Então eu, Dadai e Márcia acabamos, claro, ficando muito mais próximas, né? Até que a Dadai conheceu o primeiro marido dela, um argentino, que é o pai dos filhos dela. E, lógico, um tempo depois a Dadai se mudou para o Ushuaia. Ficou eu, Márcia, e Jerusa começou a vir muito para Vitória. A Jerusa, de repente, resolveu fazer um curso em Londres. Nessa época, gente, nenhuma de nós tinha cidadania europeia ainda, tá? Porque a Jerusa e a Dadai, elas têm cidadania italiana, eu tenho cidadania francesa. Nenhuma de nós tinha cidadania europeia. Mas a Jerusa resolveu ir para Londres, porque uma outra amiga tinha falado: ah, Londres é legal, dá para você estudar inglês, dá para você fazer isso, fazer aquilo. E a Dadai tinha ido lá pro Ushuaia. A Jerusa falou que queria muito ir para Londres. Então, tá bom. Bom, nisso Jerusa foi, Dadai foi, eu e Márcia ficamos. Márcia tinha um emprego legal lá no Brasil. E eu não tinha nada, não tinha emprego, sabe, tava meio perdida na vida. E um dia, conversando com Jerusa, não lembro se foi... Gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, tá? Mas eu conversando com Jerusa, não lembro como agora, se foi por carta ou alguma coisa assim. Ela falou assim: Dani, vem pra Londres, aqui é muito bom, você vai poder aprender inglês, você... É uma língua nova, eu tô adorando a escola. Acho que tinha um mês que Jerusa tava lá. Eu tô adorando a escola, é muito frio, é na Europa, é outro país, é coisa que a gente nunca viu. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas nunca tinha ido pra Europa. E aquilo me atentou muito. Eu falei assim: ai, também quero estudar inglês, né? Eu tô começando a história assim, gente, pra vocês entenderem o que aconteceu. E falei com Jerusa, falei: Jerusa, eu posso ir então? Você, né, eu vou morar aí Jerusa morava num quarto, né?
Eu fico aí no quarto com você? Ah, não, vem, fica aqui no quarto comigo, tal, depois a gente arruma um trabalho. Volto a falar, a gente não tinha passaporte europeu nessa época. A gente arruma um trabalho, tal, estuda, tudo bem. Aí, nessa época, eu tinha uma grana ainda que meu pai tinha deixado, paguei a escola, tal, e fui, tá? Fui pra Londres. Gente, isso era 1995. 1995. Se eu não me engano, comecinho de 1995. Acho que foi comecinho de 1995. Por aí. Anyway, fomos para Londres. Aliás, eu fui para Londres, né? Jerusa me esperando lá. Comecei a estudar na mesma escola que ela. Estava tudo indo super bem. Minha mãe e meu irmão ficaram aqui no Brasil, né? Ligava sempre. Gente, ligar ainda era com moeda. A gente tinha que levar quase um saco de moeda pro telefone público. Não tinha nem cartão de telefone ainda. Pra vocês terem uma ideia. Fotografia era de revelar, sabe? Então a gente ia lá, tirava fotos, revelava e... Eu não vou prometer. Se tiver alguma foto dessa época, vou ver se a Jerusa tem, eu ponho no final do vídeo pra vocês. Mas eu não sei se a gente tem foto dessa época. As minhas com certeza não tem, que depois que a minha mãe faleceu, sumiu as coisas da minha mãe. Anyway, isso é uma outra história. Então eu não tenho. Mas se Jerusa tiver, eu mostro pra vocês. Vou ver lá no Facebook dela se ela tem. E... bom, tava tudo indo super bem. Jerusa tinha um namoradinho. E uma vez a gente foi numa festa, eu conheci um cara. Conheci ele inglês, alto, loiro, olhos azuis. Um homem lindo, gente. Pensa num homem bonito. Era um homem bonito, parecia um modelo, parecia um príncipe, né? Conheci essa pessoa, o nome dele era Jim, vou falar aqui, não tem por que não falar. Conheci essa pessoa e a gente começou a namorar. Logo depois dessa festa, ele me pediu meu telefone. Nessa época, acho que tava nos primeiros celular, acho que era coisa dos primeiros celular aparecendo assim no mundo, sabe? Mas lá em Londres já tinha, né? Bom, mas a gente tinha telefone em casa, não lembro. Sei que ele pediu meu telefone e me ligou e a gente começou a sair, começou a sair. Jerusa tinha o namorado dela, eu tinha o Jim de namorado. Só que o Jim, no começo, gente, eu achava assim, nossa, o cara deve gostar muito de mim, né? Porque ele tem ciúme pra caramba de mim. Ele era muito ciumento, gente. Mas muito ciumento. Ele tinha ciúme de Jerusa, pra vocês terem uma ideia, de eu conversar com Jerusa. Mas eu achava que aquilo era algo... normal, o cara tem ciúme de mim, né? E eu lembro que Jerusa, isso eu posso falar, tá? Na época ela falava, Dani, esse cara é meio estranho. Eu achava que Jerusa tava com inveja do meu namoro. Porque meu namorado era bonito. Eu achava que Jerusa tava com inveja do meu namorado. Isso aí a gente até ria entre a gente, né? Tá bom. Gente, com 3 meses de namoro, apesar dele dar umas crises de ciúme de vez em quando... e ele não tinha ciúme assim, não veste essa roupa, não. Ele tinha ciúme de Jerusa, ele tinha ciúme das minhas amigas, ele tinha ciúme dos meus colegas da escola, ele tinha ciúme dessas coisas assim. Então, com 3 meses que a gente tava namorando, ele me pediu em casamento. Até porque ele me pediu em casamento, vou falar pra vocês. Porque eu falei pra ele que daqui 3 meses eu ia embora pro Brasil, porque meu visto ia vencer. Eu só tinha um visto de 6 meses pra ficar na Inglaterra. A Jerusa já tava dando entrada na cidadania italiana dela nessa época. Mas eu nunca tinha corrido atrás da cidadania francesa do meu pai. Pra não dizer que eu nunca tinha corrido atrás, eu tinha uma vez ido no consulado, quando a Jerusa falou sobre cidadania europeia. Mas a mulher do consulado me deu umas informações muito estranhas, que eu falei assim, eu nem tenho esses documentos, então deixa pra lá, sabe? A minha avó tava na Alemanha na época, a mãe do meu pai, eu falei, nem tem esse monte de documento que essa mulher tá me pedindo, e deixei pra lá. Foi a primeira vez que eu tinha ido ver sobre minha cidadania. Então eu falei com ele, olha, eu vou ter que ir embora daqui a 3 meses, vou voltar pro Brasil, não sei se eu volto pra cá.
E foi quando ele me pediu em casamento, que ele falou assim, olha, se a gente casar, você vai poder ficar no país, porque você vai ser minha esposa, né? Gente, eu nem imaginava que era processo de imigração, nada. Eu achei assim, eu vou casar com ele, pronto, vou ficar aqui, sabe? Eu era bem leiga nessas coisas, sério, mas sério mesmo. E eu falei assim, então tá, vou casar, né? Fiz aquele, vou casar, né? Jerusa, não, ele não tá muito cedo e tal. Falei, não, vou casar. Decidimos casar. Nessa época ele não falava com... Gente, o homem que não fala com os pais já põe, as orelhas pra, sabe? Homem que tem problema com família já fica com o pé atrás. Ele não falava com o pai, a mãe mais ou menos falava com ele. Os pais eram separados, a mãe morava na Espanha, o pai no interior da Inglaterra. A madrasta dele não gostava dele, mas foram pro nosso casamento. Foi quando eu conheci a família dele, tá? O pai e a madrasta. E eu lembro até hoje que a madrasta dele, nas vésperas do casamento, assim, horas antes, ela falou assim, tem certeza que é isso que você quer? Cuidado com ele. Falou essas palavras pra mim, gente. E eu... Mas pensei também, outra invejosa, né? Lógico que é isso que eu quero. Um homem lindo desse, vou casar, não sei o que, vou ser feliz para sempre. Casamos... Fomos no outro fim de semana pra casa do pai dele, porque aí voltaram a se falar. O pai achou que ele tinha mudado também, né? Então voltaram a se falar. Fomos pra casa do pai dele. O pai dele fez uma festa pra gente lá pra comemorar nosso casamento, que a gente só casou no civil. E foi aquela coisa maravilhosa. Voltamos pra Londres, fomos pro nosso apartamento. A gente alugou um estúdio ali em Edgware Road, na zona 1 ali mesmo. Fomos morar em Edgware Road. Gente, quando voltamos da casa do pai dele, parecia que era outro homem. Aquele Jim, que mesmo com ciúme, era gentil e tal, tinha sumido, tá? Eu não podia abrir a boca pra falar nada. Tudo que eu falava, ele meio que distorcia do que eu tava falando. E eu já não era boa no inglês, né? Mas ele entendia bastante português. O cara era muito inteligente. Ele começou a entender português muito rápido. Esses canalhas normalmente são muito inteligentes, né? Então, assim, tudo que eu falava, ele distorcia. Se a minha mãe ligasse, né? Que às vezes minha mãe ligava pra minha casa pra saber como eu tava. Se eu falasse em português com a minha mãe, ele falava que eu tava falando de homem. Se eu falava em português com o Jerusa no telefone, ele falava que eu tava falando de homem. E nisso começou a tortura psicológica na minha vida. Eu já tinha medo, eu cheguei a uma fase que eu comecei a ficar com medo de falar com as pessoas, porque o que o Jim ia pensar que eu tava falando. E cada... Como é que eu vou falar, gente? Cada crise de ciúmes dessa, ele ainda não tinha levantado a mão pra mim. Ele quebrava a casa toda, sabe? Uma vez a gente tava conversando na mesa, almoçando, eu lembro que eu tinha feito uma macarronada. Ele ficou com raiva, ele tacou o negócio de macarronada no chão, quebrou tudo, voou macarrão pela casa inteira. Então, assim, o cara tinha crises horríveis de ciúmes. Da gente sair e ele me prensar numa parede e quebrar uma latinha de refrigerante, assim, do meu lado, como se fosse sentar na minha cara, sabe? Pra eu ficar com medo. Então, assim, ele começou a fazer uma tortura psicológica comigo muito grande, mas muito grande, gente. Isso tinha meses, no primeiro mês de namoro, sabe? Ele começou a fazer uma tortura psicológica muito grande. E toda vez depois dessas torturas psicológicas, que eu falava que eu ia embora, que eu ia pro Brasil, que eu não queria mais ficar ali, ele começava a chorar e me pedia desculpa, que ele ia mudar. Numa dessas nossas brigas, né, ele ligou pro pai dele e o pai dele falou assim: eu acho melhor vocês viajarem, vocês não tiveram lua de mel, vocês são novos, devem estar estressados. E o pai dele tinha muita grana e nós fomos para um apartamento que o pai dele tem nas Ilhas Canárias. Então o pai dele tinha um apartamento lá, falou pra gente ir ficar lá o tempo que a gente quisesse. Inclusive o pai dele deu até as passagens, deu dinheiro pra gente ficar lá. E nós ficamos lá quase um mês, tá? Nesse apartamento. Claro, de férias nas Ilhas Canárias, em pleno verão, na Espanha,
Foi tudo maravilhoso, né, gente? Ninguém ficou com ciúme de ninguém, ele tava ótimo, todo dia a gente saía, ia pra praia, né? Mas eu já estava com medo dele, então eu já não agia mais do jeito que eu tinha que agir, sabe? Tudo que eu falava já era pensado. Então, assim, pra não aborrecer ele, eu às vezes me calava. Muita coisa que às vezes eu queria falar, eu deixava pra lá, porque eu tinha medo de abrir minha boca. Então é muito difícil, né, gente? Você tá num relacionamento que você tem medo de falar com seu marido. Foi isso que acontecia comigo. Bom, depois de um mês nós voltamos pra Londres e o inferno recomeçou, gente. Era, não sei, era ciúme atrás de ciúmes. Nisso ele me afastou de todas as minhas amizades, né? Me afastou de Jerusa, ele já queria me afastar da minha família e ele queria me afastar, assim, de todo mundo, sabe? Ele não se conformava que eu tinha amigos, que eu tinha família grande, que todo mundo... Porque, gente, a minha família, né, a mesma família da minha mãe, né, sempre foi muito assim, de se preocupar um com o outro. Então meus tios me ligavam, minha mãe me ligava, apesar que naquela época era muito caro ligação do Brasil para a Inglaterra, mas as pessoas me ligavam, eu sempre ligava para eles e ele não gostava, ele queria eu ali 100% atenção para ele não queria que eu desse atenção para ninguém. Bom, isso durou, gente, acho que mais um mês. Começou aquele inferno novamente, quebra coisa dentro de casa, quebra isso, quebra aquilo. E... gente, ele me convenceu a cortar meu cabelo, eu lembro disso agora. Gente, eu vou falar pra vocês, com 20 anos, eu era alta, muito magra, loira, já tava com reflexo no cabelo. E, sem brincadeira, eu era uma pessoa, eu acho que eu era uma mulher bonita, sabe? Uma mulher que chamava atenção. E claro que isso acabava chamando a atenção de outros homens. Então ele achava que eu tinha que cortar meu cabelo, porque meu cabelo chamava muita atenção. E eu cortei o cabelo, vocês acreditam? Eu cortei o cabelo curtinho, porque eu tinha medo. Pra vocês terem uma ideia, eu tô contando a verdade pra vocês, porque eu tinha medo que as pessoas me achassem bonitas e a gente começasse a brigar no meio da rua. Olha a cabeça da pessoa, por isso que eu tô falando pra vocês. A minha história do mundo gringo foi terrível. E nem chegou na metade ainda. Bom, gente, ele começou a jogar em corrida de cavalo. Ele não era viciado em droga, ele não bebia. O que eu acho, às vezes, até que hoje em dia pensando, eu penso, meu Deus... é até pior, né? Porque uma pessoa, às vezes, quando ela tá bêbada, ela sai do sério, mas quando ela tá sã, ela é normal. Ele não, ele era anormal o tempo todo, então era algo mesmo psicológico que tinha ali com ele, né? Ele começou a jogar em corrida de cavalo, perder muito dinheiro, sabe? Perder até dinheiro que às vezes a gente tinha que pagar aluguel, ele perdia o dinheiro nas corridas e o vício dele era esse, era jogo. E teve uma época que eu me enchi novamente, eu falei assim, gente, eu tava já assim, no meu limite. A gente teve uma briga feia, ele me deu um tapa na cara e eu falei que eu ia pro Brasil. E ele falou que ia também, que finalmente ele ia conhecer minha mãe. E a minha maior burrada da minha vida foi ter levado este homem para o Brasil comigo. Mas ele foi porque eu não sabia como ir sozinha, tipo... Mas gente, quando eu pensei em ir pro Brasil, eu pensei em ir nem voltar, tá? Eu ia meio que fugir, mas ele foi atrás de mim. E prometeu que ia ser tudo maravilhoso, se comportar. E foi meio que um fiasco no Brasil, ele não fazia a mínima questão de falar com a minha família, não fazia a mínima questão de falar com ninguém. Tivemos brigas horríveis no Brasil, dele rasgar um vestido meu. Um dia a gente chegou em casa, a gente tava numa comemoração da minha família, a gente teve uma briga, ele saiu rasgando meu vestido todo, sabe? Então assim, foi horrível, foi horrível. Bom, dado o dia de ir embora, eu tive coragem e fui contar pra minha tia o que estava acontecendo, porque até então
todo mundo achava que ele era calado, né? Ah, o Jim é calado, ele não fala com ninguém porque ele é tímido, ele é calado. Então, nossa, que marido legal que a Dani tem e tal. E eu fui contar pra minha tia o que tava acontecendo, pedi pelo amor de Deus pra ela não contar minha mãe, porque a minha mãe, gente, ela era pior do que eu sou hoje. Minha mãe tinha dado na cara dele, minha mãe tinha dado um tiro na fuça daquele homem. Então, assim, eu ficava com medo da reação da minha mãe. E a minha mãe, ela tem os irmãos dela, um dos irmãos dela, que até faleceu já, o meu tio. O meu tio era presidente de escola de samba de morro. Meu tio ia mandar alguém dar um tiro naquele cara, sabe? Ia ser uma tragédia na minha família. Então eu falei, não, tia, não conta pra ninguém, eu vou resolver essa situação. E agora, eu não lembro qual foi a desculpa que eu usei pro Jim, mas eu consegui mandar ele pra Inglaterra e eu ficar no Brasil. Então eu pensei assim, na hora que ele chegar na Inglaterra, eu vou telefonar pra ele e vou falar que eu não vou mais, porque eu falei que eu tinha que resolver algo muito sério no Brasil e ia na outra semana embora. Gente, quando ele chegou na Inglaterra, que eu telefonei, que eu falei que eu não voltaria mais, que nosso casamento estava acabado, que não era aquilo que eu queria, este bendito desse homem pegou um avião no outro dia. Ele tinha acabado de chegar na Inglaterra, gente. Ele pegou um avião e ele foi lá em Vitória. Sim, ele foi lá em Vitória e ele falou que se eu não voltasse com ele ia fazer um maior escândalo, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, que ele ia acabar com a minha vida, que ele não sei o que. Ele me fez altas torturas psicológicas. E a burra aqui, em vez de aproveitar que tava junto da família, que tava no Brasil, que tava com minhas amigas, que eu lembro que nessa época Márcia tava no Brasil e a Dadai tava passeando no Brasil. Eu fiquei na casa de Márcia, chorei a noite toda. As meninas, daqui a gente não vai deixar você sair, não sei o que. E no dia que ele chegou, ele foi pra um hotel. Ele não foi pra casa da minha tia, ele foi pra um hotel. Gente, ele chegou entupido de presente. O cara era completamente psicopata. Pra mim, pra minha família, pra todo mundo. E chegou lá fazendo 1000 juras de amor, que ia dar tudo certo, que ele conversou com o pai dele, que ele prometeu que nunca mais ia fazer isso, e papapá, e ppp. E olha, eu vou falar, eu nem era tão apaixonada por esse cara. Mas não sei, gente, tinha alguma coisa nele que ele conseguia me dominar. Por isso que hoje, quando vocês mandam essas cartas, eu entendo. Porque quando a pessoa consegue te dominar, é muito difícil você conseguir sair fora. A sua mente já tá tão perturbada, você já tá tão dominada, que você continua ali. Bom, gente, eu voltei pra Inglaterra com ele. Sim, voltei na outra semana, voltamos pra Inglaterra e não adiantou nada. Quando chegou lá em Londres, ficou 2, 3 dias bom e já começou os ciúmes dele todo novamente. E foi bem complicado. Bom, eu dei essa introdução para vocês entenderem agora a parte que eu vou contar para vocês, que foi, né, a pior parte, eu acho. Não, espero que vocês não me julguem o que aconteceu, mas infelizmente aconteceu, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente age, a gente ouve histórias e a gente não sabe o que tá por trás dessa história. Então, isso a gente já tinha aí quase 8 meses de casado, tá? De um relacionamento completamente abusivo, violento, eu vou dizer, porque eu acho que a tortura psicológica ela é pior até do que a tortura física. E muito abusivo, gente. Eu já não era mais eu. Eu já não agia mais como eu gostaria de agir. Eu agia pensando como ele gostaria que eu agisse, tá? Então vamos lá. No final de dezembro, tá? Agora eu não tô lembrando de que mês foi isso, gente. Bom, anyway, eu fiquei 8 meses casada, gente. Eu fiquei 8 meses casada. No final de dezembro de 1995, né? Estávamos nós lá em Londres e tal. E um dia eu estava na rua, como eu já falei pra vocês, eu era alta, magra,
chamava atenção. Um homem me parou na rua e ele era fotógrafo de uma revista, nem lembro qual revista agora, mas ele era fotógrafo de uma revista e perguntou se eu era modelo, se eu queria tirar foto, se isso, que aquilo. Eu falei que não era modelo, que também não tirava foto. Mas ele falou assim, ah, fica com o meu cartão, vai que você muda de ideia e um dia você quiser, me procura pra fazer um book e tal. E eu peguei esse cartão desse homem e coloquei dentro do meu casaco, né? Dezembro em Londres é frio, então tava de casaco. Eu cheguei em casa e... Não, até então, nesse dia, cheguei em casa, tudo normal, né? Na mesma semana, tá? Acho que eu fui pra escola, pro trabalho, com outro casaco. Deve ter sido isso. E o psicopata do Jim achou esse cartão no tal casaco que eu estava. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei dentro da minha casa, acho que era umas 6 horas da tarde, uma semana depois desse acontecido aí, deve ter sido o dia que ele achou o cartão, a minha casa estava toda quebrada. Na hora que eu abri a porta, a casa estava toda quebrada. Todas as fotos do nosso casamento rasgadas, porque naquela época a gente imprimia foto, né? Todas as fotos do nosso casamento rasgadas. Meu vestido de noiva todo rasgado. Não que eu casei de noiva, tá, gente? Mas na época eu usei até um vestido bonito, de renda, era branco. Era mais ou menos um vestido de noiva, mas pra cartório, nada... Mas era um vestido bonito. Todo rasgado, com uma tesoura enfiada em cima dele. Tipo, a casa toda quebrada. E ele sentado no sofá da sala. Gente, pensa num filme de terror. Aquela era a cena. Sabe quando você entra em casa e você sabe que alguma coisa muito ruim tá pra acontecer? Foi eu ali. E eu abri a porta... Eu acho que se fosse hoje eu teria visto isso, teria saído correndo. Não, mas a idiota aqui abriu a porta e entrou pra dentro de casa ainda pra saber dele o que estava acontecendo. E foi quando ele tacou esse cartão desse cara em cima de mim e falou que eu tava com um homem na rua. Ele não me perguntou quem era o cara, que cartão era aquele. E eu também não falei, gente, porque o cara já era completamente louco, né? Então... eu ia chegar e ia falar, ah, o cara me parou na rua, falou que eu sou linda e queria tirar umas fotos minhas. Só se eu tivesse doida, né? Então não falei nada, deixei o cartão ali no meu casaco e passou. Bom, gente, nessa hora eu ainda vim, eu lembro que eu tava com a minha bolsa assim no ombro e com ela ali, a minha sorte que com ela ali eu fiquei, depois eu vou contar pra vocês por quê. Ou era uma mochila, não lembro agora. E eu sentei assim do lado dele no sofá e eu perguntei, o que aconteceu? Você tá bem, né? O que tá acontecendo? Gente, dali mesmo ele já me deu o primeiro tapa. Tipo, ah, sua piranha, sua puta, você tá perguntando o que tá acontecendo e pá na minha cara, sabe? Aí eu comecei a chorar, minha reação foi começar a chorar, né? E eu falei, mas por que você tá fazendo isso? Você tá maluco? O que tá acontecendo? E, gente, assim, foi cena de terror. Ele pegava o meu cabelo assim, pegava no meu cabelo assim, sentava minha cabeça no chão, sentava minha cabeça na parede, porque ele me derrubou no chão, eu tava no sofá. Primeiro ele sentava minha cabeça no chão, depois ele sentava minha cabeça na parede, e eu pensei assim, meu Deus, esse cara vai me matar, né? Aquela hora ali, gente, eu já pensava assim, eu vou morrer. Ou eu vou ter que reagir ou eu vou morrer. Mas eu tava tão em choque. Eu acho que quem já sofreu uma violência doméstica ou não ser doméstica, eu acho que vai concordar comigo. Você fica tão em choque na hora. Eu não consigo nem chorar com essa história mais, tá, gente? Você fica tão em choque na hora que você não tem aquela reação na hora, né? E... ele começou a bater minha cabeça na parede, batia minha cabeça no chão, batia minha cabeça na parede. Só que ele começou a me dar um monte de murro aqui, ó. Aí eu lembro que ele começou a me dar um monte de murro. Gente, eu ia morrer, sério. Não tinha como. Ele
ele era mais alto que eu sou alta, eu tenho 1,76 m. Ele tinha 1,85 m, 1,86 m, ele era alto, ele era um cara, não era tão forte, mas ele também não era um cara magro, e ele tinha força, entendeu? Na época eu era muito magra, não tinha tanta força assim, e ele me conseguiu me derrubar no chão, ele me deu chute, ele me dava soco, ele cuspia na minha cara, me xingando, pegava os negócios do vestido, jogava em cima de mim, pegava as fotos do casamento, jogava em cima de mim. E aquilo ali, quando eu tava ali, eu já não conseguia mais raciocinar, eu não conseguia mais pensar em nada, sabe? Era assim, não lembro quanto tempo eu fiquei ali, sabe, apanhando, levando porrada, não sei se foi 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Juro pra vocês, não tenho noção do tempo que eu fiquei ali, até que eu comecei a rezar assim e pedir a Deus pra me dar força, né? Pra eu conseguir sair dali. E foi na hora que eu consegui levantar, tá? Ele tava de costas, não lembro o que ele tava fazendo, tava caído assim no chão. Eu consegui levantar, tinha uma faca em cima da mesa, eu peguei a faca e eu sentei no braço dele. Ali eu cravei a faca nele, gente. Não tinha o que eu fazer, o cara ia me matar. E nisso eu consegui descer as escadas do prédio correndo. Só que assim, a faca não ficou no braço dele, eu fiz e tirei, joguei no chão e consegui abrir a porta, porque ele, lógico, ele sentiu, ele parou, ficou lá, e eu consegui descer as escadas do prédio, mas quando eu já tava chegando no primeiro andar, acho que eu morava no terceiro ou no quarto, eu ouvi que ele tava correndo atrás de mim, e nisso eu corria mais. Eu tava em Edgware Road, quem conhece Londres sabe que Edgware Road é um bairro árabe, então eu corri pra dentro de uma mercearia, uma lojinha árabe, eu toda ensanguentada, toda, né, acho que eu tava com a roupa rasgada, não sei, e pedi pro homem, pelo amor de Deus, pra me esconder ali, que meu marido queria me matar, e ele me escondeu atrás do balcão, e ele viu na hora que o Jim saiu do apartamento, e igual um louco, alucinado, gritando, me procurando, e eu mandei o homem ligar pra polícia, eu falei, call the police, e ele ligou pra polícia, e logo a polícia chegou, porque tem a Paddington Station logo ali do lado, então a polícia chegou muito rápido, né, eles foram lá, me pegaram, me acalmaram, conseguiram pegar o Jim, que tava na rua, e fomos nós dois pra delegacia. E chegou lá e esse homem começou a chorar, pedir perdão, que não era isso que ele queria fazer, que não sei o que, tal. Eu não fui incriminada porque foi legítima defesa. Claro que eu fiquei muito mais machucada do que ele, então foi legítima defesa, fui no hospital, né, eles fizeram lá um repórter e tal, fiquei com o olho roxo, fiquei cheia de hematoma pelo corpo, né, o corpo todo roxo, e ele ficou preso. Mas, gente, na Inglaterra, infelizmente, não sei hoje, tá, isso há 20 anos atrás, era mais ou menos uma lei Maria da Penha, não ficava muito tempo preso, sabe? Ele deve ter ficado uns 3 dias preso, ele não ficou muito tempo preso. Mas eu não tive coragem de voltar no apartamento. Eu devia, né, enquanto ele estava preso, gente, eu tava com tanto pânico, que eu tava com pânico de voltar no apartamento e ele, sei lá, ser solto. Mesmo sabendo que ele tava lá, a polícia me falando, não, ele tá preso, eu achava que ele ia aparecer no apartamento. Então eu não voltei no apartamento e isso foi à noite. Eu acho que eu dormi no hospital essa noite. No outro dia, e eu morrendo de vergonha de contar, né, pra minha família, pra Jerusa, pra minha amiga. Até então não tinha contado pra ninguém. No outro dia de manhã eu saí. Quem tinha dinheiro era ele, né, gente? Na época eu não trabalhava algumas horinhas assim de babá ou de alguma coisa, mas quem tinha grana era ele. Então eu não tinha dinheiro pra ir pro Brasil. E eu falei assim na polícia, moço, pelo amor de Deus, me dá uma passagem pra eu ir embora agora. Gente, lembre que 20 anos atrás não era tão fácil. Ah, sua mãe podia ter mandado dinheiro pra você. Isso tem 20 anos, não era uma coisa que você mandava dinheiro pro Brasil por celular até que chegava na hora, não era, nada era fácil, até telefonar pro Brasil era difícil, não existia cartão de telefone, era na moedinha, então era tudo complicado, entendeu?
Eu pedi à polícia, pelo amor de Deus, moço, me dá uma passagem, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, mas só quem pode resolver isso, sua questão é a imigração. Eu falei assim, então, eu vou na imigração, né? Liguei pra minha mãe, contei o que tinha acontecido, não totalmente, né? Poupei algumas partes, falei que eu tinha brigado com o Jim, que ele tinha me dado um tapa, um soco, sei lá o que foi. Mas poupei, acho que eu poupei minha mãe até ela morreu sem saber a verdadeira história. E acho que ela achou que foi só um soco no olho. E ela falou, vem embora agora, não fica mais um minuto nesse país, esse cara vai te matar, e que não sei o quê. E eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro da passagem pra mandar também. A mamãe tinha que ver ainda como ia mandar, como que fazia, não sabia. Tipo assim, gente, a gente não tinha muita informação. Mas eu falei, eu tô indo lá na imigração. Olha, até hoje eu não sei porquê, mas eu peguei um trem pra Gatwick, pro aeroporto de Gatwick. Gente, essas coisas não me perguntam por que você decidiu. E eu falei assim, se lá tem imigração pra entrar no país, eu acho que é porque quando eu cheguei da Espanha, eu passei por lá, não sei se veio na minha cabeça isso. E eu fui pro aeroporto e falei assim, eu vou lá na imigração pedir pra eles me deportarem. Achei que era fácil, né? Falei assim, eu vou chegar lá e falar, olha, me deporta pro meu país que eu quero ir embora. Apesar de estar casada com inglês, nem me toquei nesse detalhe nessa hora. Fui lá, e vou falar uma coisa pra vocês, nunca dei entrada nos meus documentos por causa do Jim, tá? Ele várias vezes quis dar a entrada no documento, mas eu já sabia que aquele casamento tava pra acabar, eu sempre enrolava e acabei nunca dando entrada. O que eu fiz foi renovar o meu visto dentro do país, mas nunca dei entrada pra pegar visto como esposa, essas coisas. Então eu cheguei lá na imigração. Cheguei na imigração não, eu cheguei em algum policial e falei que eu estava... Gente, eu toda machucada, então qualquer policial ia chamar um agente de imigração pra mim, né? Eu falei que eu precisava conversar com alguém da imigração. Isso tudo sem falar inglês. Pelo menos sem falar muito inglês, né? Mas não precisava falar muita coisa, né? Minha cara já dizia o que estava acontecendo. Olha, eu não sei se é Deus... Aliás, é Deus. Não sei se é sorte... Mas eu fui parar na mão da chefe de imigração de Gatwick. Era uma mulher. E sentei, chorei, falei, meu marido quer me matar, eu quero ir embora pro Brasil, por favor, me manda embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Isso era, gente, entre Natal e Ano Novo, pra vocês terem uma ideia. Véspera, a surra acho que foi logo depois do Natal, então isso foi entre Natal e Ano Novo. E eu pedi, pelo amor de Deus, pra essa mulher me mandar embora, moça, me manda embora, me põe no avião agora. Eu já queria ir embora naquela hora, e eu tava, lembrem-se vocês, só com a minha bolsa, que por sorte meu passaporte estava dentro, porque na época eu não tinha documento nenhum, então eu andava com meu passaporte, e nenhum assim, na Inglaterra, né, então meu passaporte estava sempre na minha bolsa. E eu achava que ela ia me dar uma passagem ali pra eu ir embora. Ela falou assim, olha... eu não posso fazer nada por você, você é casado com um inglês, você não está ilegal no país, mas vai para a embaixada brasileira, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar, é a única coisa que eu posso te falar, para você ir para lá. Mas fica com o meu cartão, que se eles não te ajudarem, você me liga. Gente, juro por Deus, foi assim mesmo. Eu tinha que ter o cartão dessa mulher moldurado, sabe? Aí eu cheguei no consulado brasileiro, toda quebrada, contei toda a minha história, fiquei lá horas e horas e horas esperando pra até eles falarem que eles não podiam fazer nada por mim. Eu falei assim, mas ele vai ser solto e eu tô correndo um risco aqui no país. Ela falou assim, eu lembro até hoje as palavras dela, você sabe o país que você vive, você sabe que a gente não tem condições de te dar uma passagem pra você ir embora. A gente não pode fazer isso. Ai, não queria chorar nesse vídeo. E ali eu fiquei desesperada, gente, porque eu tava num país estranho, né, um país, né, que não era o meu, doida pra ir embora, né, acho que era lá pro dia 27 de dezembro isso, por aí, dia 28, não lembro direito. E contando que o consulado brasileiro ia me ajudar,
E eles falaram que eles não podiam fazer nada por mim. Hoje eu sei que eles não fazem, né, nada, talvez, né? Ou fazem, não sei também. Graças a Deus nunca mais passei por isso. Mas naquela época eu não tinha pra quem recorrer. Bom, eu falei, então faz o seguinte, por favor, pra mim, liga pra essa mulher, dei o cartão da mulher da imigração. Eu falei, liga pra essa mulher e fala com ela que vocês não podem fazer nada por mim. Porque ela falou assim que se vocês não pudessem fazer nada era pra avisar ela. Eles falaram, ah, mas por que da imigração inglesa? Eu falei, por favor, liga pra ela pra mim. E eles ligaram, pelo menos isso eles fizeram. Eles ligaram, ela pediu pra falar comigo. Ela falou, Daniele, fica sentada. A gente tá mandando alguém aí te buscar. Você fica sentada aí, não sai daí de dentro, que a gente vai resolver o seu problema. Aí eu já fiquei mais assim, né? Ela falou, nós vamos resolver o seu problema. Aí eu vou te ajudar. E eu fiquei lá sentada, acho que esperando 1 hora. Chegou um oficial de imigração lá, me procurando. Gente, eu não sabia nem pra onde eles estavam me levando, se era presa pra cadeia. Eles me colocaram num hotel em Vitória, que é um bairro que tem em Londres. Eles me colocaram num hotel e eles falaram o seguinte, nós conseguimos um voo pra você em 3 dias. Esse voo saía dia 30 de dezembro. Eu lembro que eu cheguei no Brasil dia 31. Então ela falou assim, esse voo... Então isso devia ser de 27, 28, não sei. Você vai ficar nesse hotel 2, 3 dias, não sai do hotel, tá? A sua passagem vai estar no balcão, não lembro se era Varig, nem lembro o que era na época. Vai estar no balcão tal hora, você tem que estar no aeroporto, você me liga, eu vou estar lá te esperando. Gente, conclusão. A imigração inglesa me tirou do país. A imigração deles, o meu consulado não fez nada por mim. Tipo, o Brasil, eu poderia ter morrido ali, sabe? Eles não fizeram nada por mim. Não sei se eles agem assim hoje em dia, em todos os casos, mas eu tô contando o meu caso, tá, gente? E quando eu cheguei nesse hotel, eu falei, vou ligar pra Jerusa. Porque até então eu tava sumida, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E eu estava sem roupa ainda, né? E eu não ia voltar no país. Minha mãe falou, não vai lá buscar nada. Vem com o seu passaporte aqui, a gente compra de novo. Um dia você vai ter tudo de novo. Não se arrisque nesse apartamento. Esse cara pode voltar lá, pode te matar. Então eu não levei nada, eu não peguei nada. Tudo que eu tinha em Londres, que eu tinha levado, ficou lá, gente. Depois eu soube que ele botou fogo em tudo. Mas tudo ficou lá. Eu tinha meu passaporte, minha carteira, meus documentos, só. E eu tava com a roupa do corpo. Aí eu falei, eu vou ligar pra Jerusa, que eu e Jerusa, na época, a gente tinha o mesmo corpo, né? Então eu falava, Jerusa, vem aqui, traz uma roupa pra mim. Nossa, contei pra Jerusa, ela começou a chorar no telefone. Aí deu o endereço do hotel e ela falou, então eu tô indo aí levar umas roupas pra você. Vou pegar a roupa minha aqui, porque eu tinha que ficar 2 dias dentro daquele quarto de hotel. O que aconteceu nesse meio tempo, gente? O psicopata foi solto nesse meio tempo. Eu imagino que quando ele chegou no nosso apartamento e viu que tava tudo do mesmo jeito, que eu não tinha voltado lá, ele óbvio que imaginou que eu tava na casa de Jerusa. E ele foi pra casa de Jerusa. Jerusa abriu a porta, porque nunca imaginou, né? Imaginou sim que ele tinha me batido, ela já sabia. Mas ela achou que ele tinha ido lá, sei lá, pra entregar uma roupa minha, pra dar algum recado, pra falar alguma coisa. Jerusa abriu a porta. Quando Jerusa abriu a porta, ele ameaçou ela. Ameaçou de bater nela se não contasse onde eu estava. Queria saber se eu estava na casa. Jerusa falou que não. Ele perguntou onde eu estava. Jerusa falava que não sabia, E ele ameaçou Jerusa, tá? Ameaçou de bater em Jerusa. Fez várias ameaças para Jerusa. Jerusa não contou. Só que antigamente em Londres, gente, o telefone, todos os telefones tinham bina. Coisa que no Brasil na época não tinha, né? Mas Londres já tinha. E não tinha muito celular, então todo mundo tinha telefone em casa. Ele foi no telefone,
né, ameaçando lá, quebrando a casa de Jerusa, fazendo e acontecendo. Pegou todos os números que tinham ligado pra Jerusa naquele dia e começou a ligar. Até que ele viu o número do hotel, porque eu liguei do hotel. Eu acho que eu tava sem telefone, eu não lembro, mas eu liguei pra Jerusa do hotel. Nisso, eu tô lá esperando Jerusa no hotel, né? E tô lá no quarto, não tinha acho, telefone no quarto desse hotel, não sei. Gente, quando eu ouço bater na porta, que eu pensei, ah, deve ser Jerusa. Quando eu abri a porta, eu só vi a aliança dele assim, segurando a porta. Gente, eu tentava fechar a porta, ele tentava abrir a porta, eu tentava fechar, eu comecei a gritar, comecei a gritar. E esse hotel era de uns gregos, esses gregos, e era um hotel tipo família, sabe? Era um lugar pequeno. Não era, era um hotel bom, mas era um lugar pequeno. E esses gregos correram, pegaram ele. Eu falei, foi ele que fez isso em mim. Eu tava toda roxa. O grego deu umas porradas na cara dele, jogou ele pra fora e proibiu, tipo, ele não ia entrar mais ali. Gente, esse homem ficou louco. Porque ele ficava lá do lado de fora gritando, me chamando, gritando meu nome, chorando, me desculpa. Ai, você é mulher da minha vida, nunca mais vou fazer isso. BBB, babá. Conclusão. Acho que no outro dia, Jerusa foi lá, né? Aliás, Jerusa nem conseguiu ir no hotel, não lembro. Eu não sei se Jerusa foi no hotel levar as roupas pra mim. Acho que ela levou uma roupa que eu tomei banho pra eu viajar, acho que foi isso mesmo. E Jerusa tava com medo de ir lá e ele pegar Jerusa no meio do caminho ou fazer alguma coisa comigo, aquela coisa. Conclusão. No outro dia de manhã, eu consegui sair do hotel. Esse grego foi até a estação comigo, a gente viu se não tinha ninguém por ali, não tinha, né? Acho que o doido não tava por ali no dia, ou ia mais tarde, não sei, tinha cansado. Eles foram até a estação comigo, eu peguei um trem, fui pra Gatwick, cheguei lá. Gente, e toda hora que eu andava eu ficava olhando pra trás porque eu achava que ele tava atrás de mim, né? Sem mala, sem nada, só com a bolsinha de novo. Sem nada, gente, sem uma calcinha. E cheguei, liguei pra mulher, ela falou, Daniela, seu voo é tal hora, sua passagem já tá lá no balcão, boa sorte, blá blá blá. E foi assim, sabe? E eu falei assim, não, eu tenho que dar um último telefonema pra esse cretino. Por quê? Porque ele sabia onde era a casa da minha tia, ele sabia onde era a casa da minha mãe. Então pra ele pegar um avião e baixar no Brasil não custava nada, né? Eu simplesmente cheguei pra ele, liguei, ele atendeu. Eu falei assim, liguei, gente, faltando tipo meia hora pro meu voo, tá? Porque eu sabia que não tinha, nem se ele fosse de helicóptero dava tempo dele chegar lá do centro de Londres, a Gatwick. Eu falei assim, olha aqui, eu estou indo embora pro Brasil. Tudo que tá meu aí, você pode jogar fora. Agora, se você aparecer no Brasil, eu não tô brincando, Di. O meu tio vai te matar, vai mandar esconder seu corpo e nunca mais vão te achar. E não pense você que eu tô blefando. Gente, e eu não estava blefando. O meu tio, ele conhecia todos os traficantes de morro, vou falar logo assim pra vocês. Todos os traficantes de morro, tudo quanto é gente ruim, frequentava a quadra de escola de samba dele, sabe? E o pessoal gostava muito de mim, porque eu sempre ia lá, desde pequena, ia lá, conversava com todo mundo. Não que eu sou a favor de traficante, mas nem sabia que o povo era traficante, tratava todo mundo bem. Então, assim, a minha mãe trabalhava lá no bar da escola de samba, o bar era dela, assim, nessa época, então ela vendia cachorro-quente, vendia empadão, não sei o quê, e mamãe conhecia todo mundo já sabia o que tinha acontecido comigo, que minha mãe tinha uma língua do tamanho de um trombone, contava tudo. Então, assim, minha família tava toda revoltada, e olha que eles não sabiam nem um pingo, né? E eu falei, se você for no Brasil, se você enfiar o pé no Brasil, eu vou mandar te matar. Você vai morrer, você não sai vivo do Brasil. E ele não ia sair vivo do Brasil. E eu falei que eu ia chegar no Brasil e ia deportar pra Polícia Federal o que ele tinha feito pra mim, pra colocar o nome dele lá, porque ele era uma pessoa... E foi feito, tá, gente? Então, assim, ele nem tentou ir no Brasil. Graças a Deus ele nem tentou, ficou lá dando escândalo, ligava, não sei o quê.
Minha mãe trocou o telefone, minha tia trocou o telefone e finalmente, depois de uns meses, cara, ficou totalmente no passado. Claro que eu ainda fiquei anos pra me recuperar disso. Eu fiquei anos com medo de qualquer pessoa encostar em mim, qualquer homem me tocar, qualquer homem, até pra me beijar eu já me esquivava. Eu fiquei anos achando que eu tinha alguém atrás de mim. Depois eu tive síndrome do pânico, anos depois, vocês sabem disso, que com certeza tem relação a isso, porque síndrome do pânico não vem do dia para a noite, é uma, né, algo que vai acontecendo. Então, foi muito difícil, gente. Foi um momento muito, muito difícil. Bom, para terminar a história, ele nunca foi atrás de mim no Brasil. E o que acontece? Anos depois eu volto para Londres, né? Em 2005, aí vocês já sabem a história, eu já tinha Meline e Bruninho com o Bruno, nos separamos, isso anos depois eu resolvi voltar para Londres. Aí eu já tinha cidadania europeia, resolvi voltar para trabalhar, para poder pagar dívidas e conseguir dar um futuro melhor aos meus filhos. E é engraçado, né? Na época que eu tava em Londres, antes do dia, eu tinha um namoradinho grego, o Iorgo. E quando eu pisei em Londres, 10 anos depois, a primeira pessoa que eu vi foi o Iorgo na rua. Incrível, né? Tipo, que coincidência, porque 10 anos depois, né, em Londres, você encontrar alguém assim de cara, né? Eu saí do metrô, dei de cara com ele, foi engraçado. E o que aconteceu foi que em 2007, né, eu conversando com alguns amigos, eu falei assim, gente, eu nunca pude me casar, até com o pai dos meus filhos, porque eu era casada no papel com esse traste, né, e é bigamia. E as meninas falavam, Dani, por que você não separa? Vai lá na corte, pede o divórcio desse cara. Eu falei, mas será que é fácil assim? Mas vai lá, você tá louca? Vai ficar casada com esse homem o resto da vida? E eu fui lá na corte, gente. Isso anos depois, 12 anos depois do acontecido, vai eu lá na corte. Eu falei assim, olha, em 95, em junho, sei lá, julho, sei lá que mês que eu disse, maio, sei lá. Eu sei que um mês aí de 95 eu me casei com uma pessoa, dei o nome dele. Eu queria... tá, e muita gente falou assim, Dani, esse cara já deve ter até divorciado de você. Passou tantos anos, ou morreu, nunca mais tivemos notícia, né? Aí eles anotaram os dados, expliquei o assunto. Não que eu tinha apanhado nada, expliquei que tinha 10 anos. Ela falou, você tem como provar que você já estava mais de 10 anos sem estar com ele? Eu falei, tenho. Eu tenho 2 filhos com outra pessoa no Brasil, tal. Dei a certidão de nascimento das crianças, né? E ela falou o seguinte, ela falou assim, então com isso a gente pode pedir um litigioso, mas antes vamos ter que procurar por ele. Nossa, aquilo já me congelou, né, gente? Mas eu tinha que me livrar desse passado, gente. Tinha passado muitos anos e eu continuava casada com esse homem, né? E... bom, na Inglaterra tem um banco de dados. Primeiro, eles tinham que checar se o Dean não tinha morrido. E não, ele não tinha morrido. Segundo, ele não tinha se divorciado de mim. Vocês acreditam? Esses anos todos ele continuou casado comigo. Então, se ele tinha um outro... bom, também não sei quem ia ter um relacionamento com ele, né? Mas ele deve ter tido, uma outra coitada deve ter caído na mão dele, mas ele não casou, então ele continuava casado comigo. E como eu consegui... aí eles tinham 30 dias para achar ele, mas como que achar? Era meu último endereço, eles iam mandar cartas. Claro que ele não estava mais naquele lugar, então eu dei meu último endereço, eles mandaram várias cartas, acredito eu, e não acharam. Então, 30 dias depois, eu recebi uma carta falando para eu comparecer na corte. Eu compareci lá, fiz a aplicação do meu divórcio e o juiz me divorciou pelo litigioso. Então, eu me divorciei em Londres, por isso que, graças a Deus, eu pude casar com o Marcos, né, no papel, tudo. Então, foi bom acabar esse ciclo da minha vida. Então, gente, essa é a minha história do mundo gringo. Essa é a história que eu queria contar pra vocês. Dizer pra vocês que por tudo que eu passei, talvez eu devia ter desacreditado no amor. Eu devia, sabe,
às vezes a mulher se culpa, eu me culpei muito, achando o que eu fiz de errado, por que esse cara era tão ruim comigo? Porque não é que o cara é doido, a gente acha o que a gente fez de errado, né? E não deixem de acreditar no amor, assim como eu não deixei. Mas também não deixe ninguém fazer você de, sabe, de marionete na mão dele. Foram momentos difíceis. Claro que o final da minha história, como eu conto pra vocês, que eu acabei também, né, acabei enfiando a faca nele e tal. Não é essa reação que a gente espera das pessoas, óbvio, mas infelizmente ali ou eu fazia isso ou eu ia morrer, entendeu? Do jeito que tava ali, provavelmente ele ia me matar. E vários casos a gente vê de mulheres que foram mortas, né? Então, assim, eu quis contar pra vocês porque foi um relacionamento abusivo, violento, tortura física, psicológica. E nunca desistam, gente. Nunca desistam de ser feliz. Nunca desistam de, sabe, de se livrar de um relacionamento assim. Você não é obrigada a ficar com ninguém. Eu, assim, talvez por vergonha, talvez por eu sempre ter imaginado, eu vou casar e vai ser pra sempre, eu vou casar e vou ter minha família linda, eu vou casar e vou ter meu marido, mas não deu, sabe? Muitas pessoas falaram, você foi louca, casou muito rápido, não sei o que, tal. Tudo bem, pode ter sido isso, não, mas aconteceu, não tem mais como, né, chorar o leite derramado. Aconteceu, foi algo que eu passei na minha vida, espero que mulher nenhuma tenha que passar pelo que eu passei. Espero que minha filha nunca passe pelo que eu passei, entendeu? Porque você tem que ser muito forte. São situações que gastam sua energia. Você ser abusada, torturada psicologicamente por meses e meses e meses. Graças a Deus eu também saí rápido, foram 8 meses. Eu sei que tem gente que fica, às vezes, anos nesses casamentos, né? Por causa do filho, por causa disso, por causa daquilo. E eu não acho, gente, eu não acho que ninguém mereça passar por isso, porque eu passei e sei o quanto é difícil, o quanto é ruim você estar nessa situação. Eu sei que hoje eu penso, a felicidade existe, eu tenho meus filhos hoje, graças a Deus. Meus filhos são fruto de de um amor, são frutos de uma pessoa maravilhosa, que hoje é muito meu amigo. Hoje eu tô casada com o Marcos, sabe? Tô feliz, a gente vive muito bem. Então, assim, não pensem vocês que todos os homens são iguais, que não são. Tem muito homem canalha no mundo? Tem, mas tem muito homem bom também. Eu não gosto quando as pessoas falam, homem é tudo igual. Não é, gente. Como mulher também, né? Tem mulheres boas, mulheres ruins, Então, são pessoas. A gente não pode... Eu nunca generalizo, sabe? Então, nunca generalizem tudo. Eu tenho certeza que esse vídeo pode vir ajudar muita gente. E, gente, não se calem. Se você sofreu violência, vai na polícia, dê queixa, faça como eu fiz, dê queixa, bota esse cara atrás das grades, entendeu? Não interessa se ele vai ficar 1, 2 dias preso. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo de ir, não tenham medo de, sabe, não se calem, não fiquem caladas. Apanhei, tadinho, tá estressado, tá com problema no trabalho, não quero saber. A gente não nasceu pra apanhar. Minha mãe falava, você não é saco de pancada, você não tem que apanhar de ninguém. A gente tá aqui pra receber amor, pra receber carinho, tá bom? Bom, essa foi a história do Mundo Gringo que contei pra vocês. Obrigada pelos nossos 100 mil inscritos, finalmente chegamos. E muito carinho no coração de vocês. Vamos continuar aqui com o canal, vamos continuar. Quem sabe a gente chega aí. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Vamos ver, vou pensar em algo bem legal pra fazer com vocês, tá bom? 200, 300, 400, 500, 1000, 1 milhão, que venham todos. Beijo no coração e até nosso próximo vídeo.